E aí, meus caríssimos empreendedores, minhas caríssimas empreendedoras, olha aqui eu novamente trazendo para vocês aqui o Direto ao Ponto, e está sendo muito bom, mais ainda do que superou minhas expectativas, não é? E qual é essa ideia que ainda não sacou? Porque desde que eu comecei aqui, principalmente focando nesse meu projeto da arquitetura para negócios nas redes sociais, eu sinto muita dificuldade quando o cliente não tem resolvido as questões do seu negócio e das questões pessoais, inclusive. E para trabalharmos o espaço sem isso estar resolvido, nós precisamos. É difícil ter um resultado de ser assertivo quando tem situações como esta, né? E ainda piora quando tem os clientes que são imigrantes, porque não conhece muitas vezes o lugar, né, o país, o sítio que vai colocar seu negócio, enfim. E percebo também, principalmente para os jovens, para os novos, não para os jovens de idade, mas para os jovens empreendedores, né, os novos empreendedores, também para os antigos. Então, eu trabalho com situações que poxa, você tem 25, 30 anos no negócio e isso não está bem estabelecido, né? E isso realmente atrapalha. Além de outros profissionais que ajudam no processo, né? Desde o início. E aí eu estou selecionando, porque, claro que a gente conhece vários profissionais interessantes e competentes e tal, mas eu preciso de gente que tenha uma comunicação que vá direto, né? Que faça como eu faço aqui, tentando quebrar os paradigmas, né? Tentando fazer uma linguagem mais direta e tal. E eu fui pesquisando, tenho pesquisado e lembrando, né, das pessoas. E essa convidada de hoje foi uma sugestão da Catarina, que abriu aqui o Direto ao Ponto, porque eu estava falando, Catarina, tem algumas pessoas, eu queria tratar dos números, né, tratar de contabilista e tal. Poxa, você tem algum nome que você lembre e tal? Aí ela, tenho, claro, Liliana. Falei, verdade, Catarina. Eu tinha uma visão dela com uma coisa mais em conjunto, esqueci dessa coisa dos números e tal. E na hora eu lembrei, falei, eu acompanho, claro, vamos lá. Convidei, e aqui está a Liliana, prontamente aceitou o convite. E eu fico muito feliz de ter pessoas como você, Liliana, porque sabe que aqui tem essa dificuldade, você ou tu, é normal, você já está acostumado com os brasileiros, já sabe como é que é. Mas é muito bom, porque você é o tipo da profissional que entra em todas as fases do negócio. E tens uma linguagem de falar para o empreendedor, né? Então, enfim, tem algumas coisas que durante o bate-papo nós vamos tocar mais no assunto. Seja bem-vindo. Eu queria agradecer, Mauro, ao convite. Eu acho que é muito pertinente este tipo de lives. Acho que traz muita luz e muita clareza aqui a estes tópicos aqui do empreendedorismo, empreender de forma mais sustentável e com estrutura, que eu acho que é esse também a tua preocupação quando abordas estes temas, é que haja esse complemento e essa compreensão. E fiquei muito contente de receber o teu convite para vir aqui falar hoje à tua comunidade, por isso muito obrigada. Poxa, que bom, que bom. Eu fico feliz e realmente complementa mesmo. Então, quem está acompanhando, quem tem a condição de ver aqui no ao vivo, por sinal, eu já vou avisando que aqui no stream ainda não é possível ver os comentários. Então, depois eu dou uma olhada no Instagram, para poder ver como é que estão aí. Eu estou aqui com o Instagram aqui ligado de lado e temos a Susana a dizer bom dia. Então tá bem. Vai me ajudar. Os outros já me ajudaram das outras vezes. Então é isso. Mas você também, em qualquer momento, é o bate-papo aqui. Então, qualquer momento quiser falar alguma coisa, algum comentário de alguém, pode, por favor, aí interromper e puxar o assunto, não há problema nenhum. Lembrando que a gente faz uma live aqui não muito estendida pelo horário e também para não cansar e para também dar uma desculpa para o convidado vir outras vezes, né? Então a gente não assusta muito nesse papo, e é o que se deve fazer hoje, né? As pessoas têm uma necessidade de consumir as coisas de uma maneira mais rápida e tal, então eu procuro fazer assim. E eu queria já de cara. E uma coisa interessante que vocês talvez ainda não saibam, quem está vendo agora,
Eu não combino nada com o convidado, não aviso, praticamente não tem guia, não tem nada aqui, então eu pego de surpresa mesmo, porque também não fico muito antes aqui nos bastidores, para poder não perder realmente essa conversa. E eu acho que é um comportamento, é uma coisa que eu gosto de consumir, esse bate-papo mais informal. Né? Então é o que eu tenho, o que eu gosto, eu trago para aqui para vocês. E eu já vou perguntar de cara uma coisa, que é saber da Liliana o que ela acha. Os números são frios, Liliana? Sim, eu acho que é importante também eu dizer qual é que é a minha profissão, não é? E onde é que eu entro aqui nesta questão dos empreendedores. Mas vou te interromper já um minuto, porque é isso. Eu esqueci de falar a sua atividade, mas eu deixo todo a cargo, toda a história de quem passa aqui, porque eu não consigo resumir, porque só vem gente boa, porque depois é para visitar as redes sociais e conhecer mais ainda, para tirar dúvidas. Por exemplo, a Liliana faz um conteúdo gratuito muito bom, não é todo mundo que faz, e também para contratações de profissionais. Eu trago aqui, porque esses profissionais como ela são importantes serem contratados, não é só ouvir, porque precisa dessa colaboração. Então foi bom você falar sobre isso. Sim, pronto, eu como sou contabilista certificada, não é? Acabo por dar esse apoio de querer contribuir um bocadinho para a literacia financeira a nível dos negócios em Portugal e não só, não é? Ou seja, também acabo por chegar muito ao povo do Brasil, que está a empreender cá ou não, mas pronto. O digital tem esta maravilha, nós conseguirmos também ultrapassar essas barreiras físicas e chegarmos mais longe, desde que a comunicação flua, nós conseguimos chegar. Sim. A questão dos números, a pergunta era se eu achava que os números eram frios, não é? Em relação a essa pergunta, de facto, há esse entendimento ou essa percepção de que quem olha para os números com um certo distanciamento. Porquê? Porque os números são aqueles nossos amigos que nos dizem a verdade que muitas vezes nós precisamos de ouvir, sem filtros. E então, esses amigos são valiosos e são preciosos na nossa vida, por isso é tudo uma questão de perspectiva. Eu gosto muito de dizer que eu conto histórias através dos números. Eu consigo olhar para a evolução financeira de uma empresa e perceber quando é que foi o lançamento, quando é que aquilo correu mal, qual foi a aprendizagem naquele momento. E contar a história através dos números tira um bocadinho essa frieza. Lá está, como se não houvesse ali uma relação ao conceito dos números, porque de facto existe uma relação. Eles contam a história muitas vezes como nós às vezes precisamos de ouvir, com certo distanciamento do nosso negócio e tentarmos perceber com alguma frieza o que é que eles nos estão a transmitir para o nosso crescimento. E quando nós começamos a nutrir esta relação de que não, hoje eu vou falar com aqueles amigos que me dizem a verdade, quebramos esta questão da frieza, não é? Ou seja, começamos a criar uma relação de necessidade até de querermos efetivamente essa busca e essa análise crítica para corrigirmos algumas decisões que vamos tomando no nosso negócio. Mas obviamente que isto é tudo um processo de crescimento a nível de mentalidade também, não é? Como empresários, e nós irmos ganhando essa consciência e fazermos dos números os nossos aliados. Não é? Isso. É esse o caminho que eu defendo, não é? Eu, por exemplo, uma coisa que eu já vi, inclusive você já mencionou isso no seu conteúdo, nós como arquitetos não saímos da faculdade, pelo menos no meu ali no universo, né, onde eu estudei e nos colegas, com uma noção da possibilidade de sermos empresários. Nós não temos nada nessa linha. E eu, por exemplo, como empreendedor, eu sou empresário e demorei muito a ter essa consciência. E percebo que muitas coisas da vida do empresário eu não faço a mínima questão de trabalhar. Por isso é tão importante as pessoas em volta, né? E aí eu percebo muito isso, e muito das infelicidades dos colegas, né, arquitetos, design, nos gabinetes, por essa falta, por não cuidar e não conhecer isso, né? Então você pode ser um empreendedor e não ser um empresário, e da mesma forma ao contrário, né? E eu queria que você falasse um pouco disso aí, porque nós realmente assim, temos essa dificuldade. Não sei se encontras por aí outros profissionais
Sim, eu costumo dizer que a minha persona, não é? O meu público é o empreendedor, porque o empreendedor é aquela pessoa que é visionária, que quer criar, que lá está, quer criar por criar, porque tem qualquer coisa para trazer ao mundo, quer trazer aquela troca e não sabe, ou seja, não é propriamente o empresário. O que é um empresário? É aquela pessoa mais pragmática que está a fazer o que está a fazer para gerar algum rendimento. Não é? Ou seja, para ter sustentabilidade no negócio, aquilo tem que ser rentável, ou seja, já vai pensar nos números, já vai ter construído essa parte. Então, o desafio aqui é tornar os empreendedores empresários, para que eles consigam viver das suas paixões, não é? Ou seja, daquilo que gostam efetivamente de fazer. E esse caminho, de facto, podia ter sido começado muito tempo antes, ou seja, as pessoas podiam ter desenvolvido, se cá, mais competências dessa possibilidade. Olha, você pode aprender a fazer o seu próprio dinheiro, não necessita propriamente de ser contratado por alguém ou de ter um salário, porque, pelo menos em Portugal, não sei se no Brasil é assim, mas em Portugal ainda há muito aquela cultura de que a pessoa tem que estudar, tem que ter uma carreira e que só assim é que vai conseguir ser bem-sucedida na vida. O que não é de todo verdade, não é? Porque também existe a opção de nós empreendermos numa área e aprendermos a fazer dinheiro e ganharmos estas competências de empresário e sermos bons empresários e sermos empresários de sucesso, não é? E é tentar ir buscar o melhor do empreendedor, que é o visionário, o que tem ideias, o que é criativo, e tentar conciliar com estas competências de empresário. Se bem que dizias bem, Mauro, que há temas que eu não faço, não tenho intenções de investir. E é isso é que eu também ainda hoje falava sobre isso numa entrevista que fiz há pouco, que é, de facto, nós não temos que saber de tudo, de todas as áreas, nós temos é que nos rodear de profissionais que nos completam, que nos consigam dar essa bengala, vá lá. Agora, não conseguimos é alcançar essa questão mais empresarial, de negócio, se ignorarmos simplesmente esta componente de gestão financeira, não é? Ou seja, o ideal é, se eu não quero, então, estar tão focada nesse departamento, ou eu arranjo um sócio que tenha essas mais competências mais empresariais, ou eu contrato um profissional com quem consiga comunicar para me ajudar a levar o barco, não é? E tomar este tipo de decisões de gestão financeira, de rentabilidade do negócio, porque nós, quando somos envolvidos, o empreendedor, como vive da sua paixão, muitas vezes não quer ouvir esta questão dos números, porque isto vai atrapalhar nas decisões, não é? A pessoa quer fazer, porque acha que a ideia é boa, mas e depois lá está, começa a sentir uma grande frustração porque não consegue rentabilizar aquilo. Então, o que é que nós temos que fazer é perceber que, de facto, tomar essa consciência de que, de facto, existe um conhecimento que eu preciso desenvolver, se não desenvolver, ter alguém na equipa que me consiga suportar nessa matéria para eu conseguir caminhar de uma forma mais sustentável e com um negócio com uma estrutura mais sólida. Eu gosto muito quando traz essa questão da sustentabilidade, que é isso, né? O negócio ser sustentável. Eu, muitas vezes, foi o quê? Não sei nem qual foi o ano que eu comecei com o meu amigo, com o Johnny, que trabalha no Brasil, e nós fazemos muita coisa juntos ainda. E eu falei, Johnny, já percebeu que no final do ano nós fechamos no vermelho? Nós gastamos mais do nosso gabinete juntos ali, né? Fazendo o trabalho, né? Do que nós ganhamos. Porque vinha nós não temos o faturamento fixo, como é óbvio, né? Mas tem a projeção dos trabalhos nós vamos recebendo de acordo com as etapas de entrega. E às vezes acumulava muito no período e estávamos tranquilos, mas esquecia que logo depois vinha uma baixa. E no fim, eu falo, olha só, né? Então, a gente percebe muito isso, aí para poder trabalhar em cima disso e tal. E uma coisa que eu gostei muito também, que eu vi no seu conteúdo, que é a diferença entre ganhar e fazer o dinheiro. Porque eu escuto muito isso ainda hoje, na nossa área. Não, tem que ganhar dinheiro, vamos fazer, tem que ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro. Como esse preconceito de ter a profissão, eu vejo muitas famílias falando isso para os empreendedores que eu conheço. Ué, mas tem que ganhar dinheiro. Está pensando em fazer o quê? Temos que ganhar dinheiro. E essa diferença de ganhar e fazer, o que você quis dizer com isso aí?
Eu também foi algo que eu fui-me apercebendo depois, porque isto é uma armadilha do português, porque nós em português, não é, dizemos o ganhar dinheiro para tudo. É o É, ganhar dinheiro quando estamos a trabalhar para terceiros, é o ganhar dinheiro quando estamos a empreender, é o ganhar dinheiro quando jogamos na lotaria. É sempre ganhar dinheiro que usamos o termo. Só que o ganhar dinheiro, o que é efetivamente? É mais a questão da lotaria, não é? A pessoa está ali no passivo e de repente cai dinheirinho do céu. Isto sim, é o ganhar dinheiro. isso é ótimo. Que era ótimo. Já no inglês, eles separam os termos. Eles têm o win money quando é para lotaria, o earn money, que é assim um trabalho mais suado, não é? Quando nós estamos a trabalhar, e o make money quando é o empresário, o empreendedor que põe uma solução no mercado. Isso é fazer dinheiro. Quando Ah, eu crio uma solução para o outro, eu estou a fazer dinheiro. E então, se nós, ou seja, estamos na parte ativa, deixamos de estar passivos no nosso sofá à espera que, ganhe, que o dinheiro venha, né, caia do céu, e estamos na parte ativa do fazer. Quando eu estou a criar soluções, eu estou a fazer, no fundo, a criar valor para o mercado e vou receber valor financeiro em troca daquilo que eu vou criar. E quando se ganha esta clareza de que não, eu não quero ganhar dinheiro, eu quero fazer dinheiro, coloca-nos numa posição de ativa, de poder, que temos esse poder de fazer o nosso próprio dinheiro. E a energia muda. A energia de como nós vendemos, a energia como nós comunicamos, aquilo que nós estamos a oferecer ao mercado, vai mudar. Por isso é isso que eu tenho defendido. Tento dizer cada vez mais fazer dinheiro, vou fazer dinheiro, do que evito dizer o ganhar, apesar disso estar incutido, não é? Porque é o português, é mesmo assim, não está incorreto dizer ganhar dinheiro, mas em termos de mindset e de mentalidade, daquilo que nos sopra ao ouvido, pode ser uma energia que eu não esteja tão disposta a trabalhar, porque de facto o que eu quero fazer é fazer dinheiro. Ou seja, eu quero trazer soluções ao é. mercado, quero estar ativa, quero perceber que, ok, eu com este produto eu vou gerar não sei quanto de riqueza e isso acho que ajuda muito o empresário a colocar-se, ou o empreendedor a colocar-se no mercado de forma diferente. Porque tem outra consciência do que é que está efetivamente a fazer no seu negócio. Eu gostei muito disso. E sabe que entre as características do empreendedor que eu considero, né, é justamente isso, você ganhar, né, buscar, né, fazer esse dinheiro, mas com algo que você acredite, né? Tem uma diferença nisso daí, né? E uma Sim, coisa que eu percebo, eu não sei se já percebeu também, quando você é empreendedor, tem orgulho, tem confiança naquilo que faz, não se não se intimida em falar do seu valor, em falar de quanto fatura, quanto cresceu, quanto pretende crescer, sem exageros, obviamente, sem, né, ser uma coisa de. Eu não sei se percebe isso também, que as pessoas falam com mais facilidade quando tem esse apego ali. porque há uma clareza de que aquilo que estão a oferecer é efetivamente útil, bom e é necessário. Ou seja, quando eu tenho a certeza de que aquilo que eu estou a vender é transformador ou que o outro precisa efetivamente da solução, então eu estou sempre a fazer o bem, não é? Ou seja, a fazer aquela troca, eu estou sempre a fazer o bem. E isso acaba por ser uma coisa natural e a pessoa deixa de ter aquele complexo de culpa que às vezes vem do síndrome do impostor, que às vezes se fala, ter esse complexo de culpa de que aquilo que está a dar é inferior, tem um valor inferior daquilo que está a receber em termos financeiros. E quando este complexo é quebrado, a pessoa não tem problemas de falar, porque ok, isto é resultado do meu trabalho, se calhar até podia melhorar aqui, se calhar podia até estar a faturar mais, mas teria que chegar a mais pessoas. Porque a questão do dinheiro é esta, é nós percebermos que se o dinheiro vem da troca, não é? É para mediar uma troca entre duas pessoas, entre relações humanas, quanto mais pessoas eu conseguir ajudar, mais fluxo financeiro eu vou ter. Então, às vezes, o desafio é nós pensarmos como é que nós vamos conseguir ajudar mais pessoas ao mesmo tempo. Não é? Porque o nosso tempo é um recurso limitado. Isto muito é um desafio dos prestadores de serviços. Mas quando nós conseguimos ter esta clareza de que não, se eu fizer algo que eu vou impactar não sei quantas pessoas, eu vou conseguir ter mais resultados também da parte financeira. Mas é tudo feito de uma forma, construído de uma forma natural, porque o objetivo que está de Gênesis é mesmo transformar o outro. É mesmo que aquilo chegue a mais pessoas, para ajudar mais pessoas, porque a mensagem é importante.
E até digo uma coisa, Mauro, que uma coisa que eu tenho notado é que quando nós estamos a trabalhar nessa vertente de estamos a oferecer algo que de facto sabemos que faz falta ao mercado e que é importante falar daquilo, nós até queremos que haja mais pessoas a falar do mesmo que nós. É isso. Ou seja, nós até queremos que finalmente não sou a única, há mais pessoas. Ou seja, aquela história da concorrência torna-se completamente irrelevante porque a tua causa e o teu propósito é que efetivamente haja mais pessoas com aquela consciência. Então, quando há mais pessoas a ajudar-te nesse trabalho, está tudo bem. É assim, eu tenho vivido isto muito na pele desde que comecei a empreender, por isso é que estou tranquila a falar disso, porque às vezes vejo pessoas com receio da concorrência e que estão, aquela pessoa já está mais à frente. Não, está tudo bem, porque nós todos temos o nosso próprio caminho, o nosso processo de aprendizagem. E reparem, nós estamos aqui para evoluir e para aprender, por isso há que apreciar também um bocadinho essa jornada, não é? Não estarmos só focados ali naquela questão do financeiro, que é mesmo assim, ou seja, apreciarmos o processo todo. Eu, assim, as pessoas que acompanham aqui nas minhas redes, que me conhecem, parece até que é combinado, né? Já tive aqui a Catarina falando, o Henrique até tem uma coisa particular para falar sobre isso, e agora a Liliana falaram várias questões aí que eu penso e que eu pratico. Essa questão da concorrência, eu falei recentemente, eu acho que essa semana ainda. Porque, Mauro, mas você fala, parece que você, como diz lá no Brasil, coloca a azeitona na empada do outro, né? Eu falo, não é. Primeiro que eu não posso fazer o projeto para todo mundo. Então, se tiver essa consciência da importância do meu trabalho, os negócios vão ser bons. Agora, meus colegas também têm que ter essa consciência dessa importância. E essa questão também de levar, da gente poder ajudar efetivamente, por isso que eu falo, não adianta eu fazer um projeto que eu considere maravilhoso e o cliente não tiver um negócio estável, saudável, e fechar em 2, 3 semanas. Para mim, não é gratificante isso. Não adianta ter aquela imagem, aquela obra, ganhar muito ali, e o cliente fechar em 3 meses. A não ser que seja planejado, porque tem algumas coisas na restauração, por exemplo, que são planejadas e tal. Mas eu acho isso exatamente o que você está a falar, né? Então, para reverberar, olha, está começando a falar dessa arquitetura, está com o maior cuidado, é assim que acontece. E tem uma competitividade, uma concorrência que as pessoas ficam no extremo, né? E tem espaço para todo mundo. Né? Sim, o que eu sinto por exemplo, nós, os contabilistas, nós tratamos-nos todos por colegas e o facto é que quando nós vibramos nesta questão de querermos trabalhar em conjunto, lá está, nós somos colegas. E quando eu fico extremamente perturbada quando às vezes vejo alguma situação, um relato de um cliente teve algum problema com um colega meu, porque eu acho que ele contribui para a minha desvalorização profissional, ou seja, para a percepção das outras pessoas de que os contabilistas são assim ou são assado. E então eu prefiro sempre que a percepção da minha profissão sejam de profissionais em quem possam confiar, em quem possam... porque isso contribui também para o preço que eu vou praticar. Se os meus clientes, o mercado em geral, vir no profissão de contabilista, uma profissão de alto valor acrescentado, obviamente vai haver um alto valor acrescentado. Então, quando eu tenho o oposto, eu não posso ficar feliz. Eu acho que aquela pessoa está a contribuir para que o mercado venha por aí abaixo. Então, a luta é sempre trabalhar pela valorização profissional, apoiar os colegas para fazerem o melhor trabalho, e isso é um trabalho muito importante que a própria Ordem dos Contabilistas tem feito, e a nossa bastonária é espetacular nisso, mas que ainda é muito necessário, de nós nos apoiarmos uns aos outros em vez de nos boicotarmos uns aos outros. E tem a ver com essa percepção, porque lá está, é como dizes, se o nosso serviço é bom, eu não consigo atender toda a gente. Sim. Então eu quero que haja mais pessoas a servir com qualidade e a ajudar mais pessoas, porque isso é espetacular. Mas pronto, lá está, são formas de ver a vida e o que importa é nós irmos falando disto para ver se a nossa mensagem também Não, é o que eu falo, as pessoas, a gente fala de números, falamos de ciências exatas, falo de arquitetura, né, de engenharia, de contabilidade.
E as pessoas, às vezes, esquecem desses outros fatores, e eu acredito nisso, da pessoa, né? Da energia entre um e o outro, dessa capacidade de se relacionar, essa troca que falaste, né? Nós temos ali o dinheiro para fazer troca entre as pessoas, né? Então, isso é fundamental. Então, eu gosto quando eu percebo profissionais assim, que tem essa mentalidade. E aí, me deu esse gancho aí para falar do Henrique, que eu falei agora há pouco, que foi meu convidado no mais recente, né, que é consultor imobiliário lá no Algarve. E ele, por acaso, teve uma infelicidade grande, né, ele considerou isso, com essa relação com a contabilista. E aí, e eu sempre falo isso, chega no momento, e falei também num recente vídeo meu sobre essa relação com o profissional, se não dá certo, busca outro profissional, né? Se você tiver um comportamento ainda por cima, além, né, que vale a pena você ir lá, correr atrás, buscar os seus direitos, também, todos têm direito, mas procurar, né? Você não é obrigado a ficar preso àqueles profissionais para o resto da vida. Mas, enfim, o Henrique sentiu mal atendido, principalmente da atenção, né? Algumas pessoas usam acho que o contabilista serve para fazer IRS, né? E aí, a expectativa dele é justamente o cuidado. E ele achou que não foi tão bem cuidado, tão alertado para algumas coisas. E teve uma frase, eu vou reproduzir aqui, porque é público que ele fez um vídeo sobre isso, que a resposta, ele ouviu uma das respostas e que incomodou muito ele, de falar, olha, você é empresário, né, porque ele teve que abrir uma empresa, foi orientado a abrir uma empresa, então você já deveria saber isso. Não sou eu, como contabilista, né, minha equipe, que teria que te informar. E ele sentiu muito isso. Ele falou, poxa, eu confio, eu não entendo nada disso. Ele fez uma transição de carreira, né? Ele é um consultor imobiliário e já com bastante sucesso, é uma pessoa também que se comunica muito bem, mas ele ficou, Liliana, muito... Eu sinto que ele ficou até mais triste, sabe? Ele ficou um pouco decepcionado. Eu compreendo. Mas sabes que, infelizmente, não é? Eu tenho conhecimento que existe essa mentalidade, não é? Porque quando eu dizia que isso não ajuda a valorizar a profissão, é porque eu tenho conhecimento que também existe essa realidade. Sim. Mas eu também percebo que o facto de haver cada vez mais profissionais que não dediquem o seu tempo e não tenham o cuidado de explicar as coisas, porque no fundo um prestador de serviços faz o quê? Vende tempo. E quando o mercado vende tempo a um valor extremamente baixo, o que é que vai acontecer? Que é o que está a acontecer no mercado da contabilidade. O que é que vai acontecer? Eu vou ter, para pagar um salário, um ordenado mínimo, eu vou ter que ter muitas contabilidades. E contabilidade leva muito tempo a fazer. As pessoas acham que é só carregar um botão, mas não é. E então o que é que vai acontecer? Estes contabilistas que vendem as contabilidades com avanças muito baixas acabam por não ter tempo depois para atender um telefonema de um cliente, olhar para o cliente, sentar, fazer uma reunião com ele, explicar-lhe o que é o balanço, acabam por não conseguir oferecer porque não é humanamente possível. Estão demasiado ocupados com a responder às burocracias fiscais, ao reporte fiscal, às declarações, e não conseguem sair desse trabalho. Não acrescentam valor ao empresário. O que é que acontece? Aquilo que o empresário poupa na avença acaba por não ter este tipo de serviço. Porque o quê? Porque está a contratar só o reporte fiscal. E isto é preciso ser dito, que é para a pessoa saber, quando tem um contabilista que lhe faz uma avença de 100 euros para uma empresa, estou a falar de uma empresa, não estou a falar de um empresário em nome individual ou de um TI, mas já sabe à partida que não vai ter a oportunidade de sentar numa reunião à mesa com essa pessoa. Ou que não vai ser o contabilista que vai estar sempre ali para atender uma chamada e para conseguir dar resposta. Isto não vai existir. E as pessoas precisam de perceber que aquilo que estão a pagar em troca é aquele tempo que estão a ter, que é o tempo de execução do trabalho como se fosse uma fábrica. Aquilo está sempre em produção máxima. Agora, como o mercado está tão... os contabilistas estão a trabalhar 12 horas por dia para tirar um ordenado mínimo, para terem pessoas a trabalhar para eles para tirar um ordenado mínimo. Quando o mercado está assim, o que vai acontecer é pessoas sem paciência, sem paciência para explicar aquilo que o empresário quer, e depois há um desfraudamento de expectativas. Porquê? Porque o empresário não percebe
que o contabilista está a vender aquele preço, mas está-lhe a oferecer o mínimo, porque acha que é o preço de mercado, porque depois não há esta percepção, a pessoa pensa que está a pagar um valor justo, acha que é o preço de mercado, então vai estar à espera que o contabilista lhe dê aquilo que efetivamente os contabilistas devem te dar, que é acompanhamento, parceria, estar ali ao lado. Isso. É o parceiro de negócio que abre a empresa connosco, é o parceiro de negócio que fecha a empresa connosco, por isso é bom que seja uma pessoa que a gente consiga comunicar e ter essa noção de que, ok, eu estou a comprar este preço, então isto vai ser quantas horas de trabalho? Então, e dessas horas eu vou ter tempo para discutir consigo. Ou seja, questionarem mesmo na altura da contratação. Se isso for uma coisa que a pessoa valoriza, se a pessoa procura no profissional esse acompanhamento, perceber-se com aquela avança, isso está coberto. Está bem? Porque aí sim, se o contabilista disser para vender, sim, eu faço isso tudo, porque também pode acontecer. Depois chegar a hora e não fizer, essa pessoa vai ter o direito de reclamar e exigir por esse serviço, porque foi aquilo que pediu ao início. Agora, eu estou a explicar isto porque eu vejo os dois lados, não é? Eu estou de um lado e estou do outro. E eu acho que falta muito essa percepção também. É exatamente o que eu falei nesse vídeo recentemente sobre a relação profissional, né? Porque uma conhecida falou sobre esse problema que ela estava tendo com o arquiteto, né? Mas eu não tinha como emitir uma opinião mais detalhada, porque eu não sei a relação deles. Como foi desde o início, na contratação, se foi esclarecido, se ela colocou o que era a expectativa, né? Então, eu tive clientes que eu trabalhei de uma maneira e ele surpreendeu, porque pelo que ele tinha feito com arquitetos anteriormente, o arquiteto entregava uma planta desenhada para ele pronto. E Sim. Como eu me envolvia muito nas coisas, perguntava, mostrava as imagens, fazia uma revisão das coisas, era menos frio, podemos dizer assim, ele surpreendeu com o trabalho do arquiteto. Mas o trabalho do arquiteto, para mim, você ia produzir uma planta, o desenho, nem a planta, né? Você ia desenhar para mim somente, né? Porque ele tinha uma expectativa. Então, era de construir essas relações, né? Sim. E aí, uma das coisas que eu... Não, deixa-me só ver, tem aqui uma questão da Susana, quero que eu leia. Pode ler. Em relação à concorrência, eu até costumo partilhar páginas de colegas empreendedores de joias, pois devemos nos apoiar, cada um tem uma forma diferente de trabalhar e as pessoas conectam-se com pessoas. Pois, isso é aquele tema que nós estávamos aqui a discutir, não é, Maura? É isso. Mas a Susana também, eu já sei que ela pensa, é a mesma vibração, então não me surpreende, né? Eu, por exemplo, eu ainda, cá em Portugal, eu continuo fazendo trabalhos com colegas, porque eu falo, eu indico, tem coisas que eu não faço, e as pessoas se lembram, tem o Mauro faz isso. Então é ótimo, não há problema nenhum de falar. Olha, Liliana, eu já peguei situações aqui que os colegas não falavam o nome do outro, para não chamar atenção, não mostrar que o outro existe. Entendeu? O arquiteto... eu já falei muitas vezes da Bruna, da contabilista, que é que tem mais seguidores, já falei muitas vezes. É muito interessante. E uma coisa que eu gostei também, e eu não tinha percepção, porque eu achava, né, era o nome, quando colocas ateliê do empreendedor, eu achei fantástico, porque, assim, passa de nível, né? Então, por quê? De onde vem isso, esse nome? Tem a ver com a minha visão para o projeto. Ou seja, eu quando faço a mudança de carreira, não é? Quando eu trabalhava em multinacionais, em grandes empresas, e quando decidi que ia empreender no meu próprio negócio, depois de 11 anos em multinacionais, a minha visão era ter uma equipa multifuncional com pessoas de marketing, de várias áreas, de advocacia, contabilistas, assim de várias áreas que pudessem apoiar um empreendedor a criar os seus projetos do zero. Obviamente, isto é a minha visão, não é? Ou seja, ainda não estamos nesse patamar, mas eu quando escolhi o nome da marca foi com o intuito de um dia chegar a esse patamar e ser quase uma incubadora de empresas e de negócios, porque lá está, porque eu acho que um negócio, um empreendedor precisa de várias vertentes de conhecimento para que a coisa funcione, e a ideia era reunir ali um grupo de profissionais que pudesse proporcionar isso. Obviamente que a base, a gênese, está relacionado com a literacia financeira, que é a minha área, não é? Que é aquilo que eu proponho a fazer,
e comecei a fazê-lo com a questão da criação dos planos de negócio, ou seja, fazer as mentorias de acompanhamento, onde aí já vou dar uma grande ajuda ao empreendedor sobre a parte do marketing, da essência e também da parte das projeções financeiras, porque eu vou beber daquilo que já também fui aprendendo durante o meu próprio percurso de empreendedor para aplicar no plano de negócios dessa pessoa. Por isso é que eu lhe chamo mentoria, porque tem muito também daquilo que eu fui aprendendo. A cereja no topo do bolo é que no final fazemos as projeções até alcançar a visão da pessoa, por norma 3, 5 anos, está bem? Mas foi por aí, foi porque eu queria trabalhar com empreendedores e achei que contabilidade não era de todo aquilo que eu queria fazer, quando eu queria usar esse conhecimento, mas de outra forma, dar-lhe outra roupagem, ou seja, por isso é que eu gosto mais de fazer planos de negócios, porque lá está, eu entendo que o contabilista, para prestar valor, tem que oferecer um tipo de serviço que é aquilo, Mauro, que o Henrique, não é? Que esteve aqui a fazer a live contigo, cria, não é? Aquela expectativa de ter ali um parceiro para discutir ideias e para lhe ensinar até a ser melhor empresário. Isso. E eu, como quero oferecer isso, pronto, o meu preço, lá está, não é como aos outros. Eu pratico o valor daquilo que eu acredito, do tempo que eu preciso para dedicar àquela pessoa. Eu quero ser aquela contabilista que atende o telefone, que responde na hora, que está ali passo a passo na construção do negócio da pessoa. E então, nesse alinhamento de expectativas, criei também a mentoria do plano de negócios, porque quando a pessoa faz a mentoria comigo, o que eu tento que saia dali também seja bases de literacia financeira para o empreendedorismo. Ou seja, que a pessoa saia a saber como é que se calcula o lucro, porque muitas pessoas não sabem como é que se calcula o lucro, não é a diferença do que entra em caixa e do que sai, não é? E nesse processo da mentoria a pessoa vai percebendo como deve se valorizar até a nível de tempo. Lá está, porque não fazem esta relação entre eu vendo o tempo, as horas que eu tenho para produzir, a minha capacidade produtiva versus aquilo que eu posso faturar, que é possível faturar com o tempo que eu tenho, numa relação de 1 para 1. E eu faço ajuda o empreendedor a pensar dessa forma, um bocadinho mais objetiva dos números. Então, se a pessoa quer tirar 2.000 euros de ordenado, quanto é que tem que faturar? Porque nem tudo é ordenado. E então, esta relação a gente vai trabalhando durante a mentoria para que no final a pessoa não saia dali só com um plano, mas enriquecida em nível de conhecimento, porque lá está, é como ele estava a partilhar, ele não tinha propriamente esses conhecimentos de empresário, mas pode ir ganhando, não é? Pode ir estudando sobre o tema. E direto ao ponto, Liliana, quando percebes que as finanças não estão dando uma resposta que nós gostaríamos no negócio, falas isso para o cliente, olha, a coisa não está como... Né, sou chegou uma hora, ou para não desagradar, tenta-se... Qual é a responsabilidade do... Não, eu por norma, dependendo também do grau de confiança que tenho com o meu cliente e se ele me dá abertura para falar desses, porque há empresários que também não querem ouvir, não querem essa parte, não é? Parece que nós estamos a intrometer no negócio da pessoa e não dão espaço para isso. Mas quando há abertura para isso, quando há uma relação de proximidade e a pessoa te espera efetivamente que nós façamos esse papel, já aconteceu, infelizmente, de eu ter que estar a alertar a pessoa, tipo, olha, isto não está a resultar, está a consumir todos os seus recursos, isto não é um negócio rentável, e a pessoa ir-se preparando mentalmente para fechar a empresa. Isto já teve que acontecer, é um processo sempre doloroso, porque há pessoas que levam mais tempo do que outras a deitar a toalha ao chão e a dizer, olha, vou fazer outra coisa, porque isto efetivamente não está a resultar. E depois depende também do grau de qual é que é o poder que nós temos no nosso negócio. Há negócios, neste caso que eu estou a falar, o negócio não estava na esfera de decisão da pessoa. Era quase como se fosse um padrão, era estruturado por terceiros, aquele negócio. Então, a pessoa não tinha poder de decisão sobre o preço que praticava, a pessoa não tinha poder de decisão sobre o cliente é que queria ter, não tinha essa margem de manobra. Então, aí, ou o negócio é rentável ou não é. Ou a pessoa tem que ir arranjar outro tipo de negócio.
E aí é ter a conversa, ou seja, é ler os números, dizer francamente, olha, isto assim não está a funcionar, por isso se calhar é melhor começarmos aqui a ver alternativas. Quando a pessoa tem o poder de decisão do negócio em que pode aumentar o preço, mudar a direção da estratégia, é mais fácil. Porque é nós dizermos só, olha, se calhar tem que investir outro tipo de produto, ou tem que criar aqui um produto novo, ou tem que aumentar o preço da sua hora de trabalho, ou tem que comunicar com um público diferente, dá margem de atuação da pessoa conseguir recuperar o negócio. Ou seja, há casos em que é possível e outros casos que eu, sinceramente, acho que é difícil porque há muitas condicionantes externas que fazem com que aquele negócio não seja rentável. Pronto. Mas tento sempre, quando a coisa está a ficar crítica, fazer a tal reunião, aliás, fecho as contas mensalmente e faço um ponto de situação dos números, aqueles que eu considero que é mais importantes para a pessoa ver. E depois a pessoa, se quiser reunir comigo ou não, vai-me dizer se quer falar comigo sobre os números. Por exemplo, ainda há pouco tempo houve um cliente que me disse, olha, Liliana, quero reunir consigo para falarmos sobre isto. Mas eu dou sempre a informação um bocadinho por e-mail, de forma simples, para a pessoa ir acompanhando os números. Se a pessoa mostrar interesse em discutir, depois então terei todo o gosto em discutir a outra parte. Para tentar resolver, porque é assim, eu vivo do sucesso dos meus clientes, não é? Ou seja, se os meus clientes forem bem sucedidos, eu também vou manter o meu trabalho. É isso mesmo. E aí, no ponto que eu estava aguardando para a gente aqui se encaminhando para o final do bate-papo, que é o seguinte, que plano de negócios. Eu já ouvi tanta coisa em relação a isso, quando eu pergunto se a pessoa desenvolveu um plano de negócios, e eu já escutei a resposta, como resposta, Mauro, meu negócio é pequeno, eu não preciso de plano de negócio. E escutei um que, o plano do meu negócio é montar esse, mas depois fazer mais umas 2 unidades. E escutei também que o plano de negócios, como é que é? Não podia ser feito, não, era muito caro para se fazer plano de negócios. E eu queria falar sobre isso porque também eu me preocupo com o profissional que tem ofertado a questão do plano de negócios. Eu tenho visto algumas pessoas que eu acho que falta alguma coisa ali para efetivamente se criar um plano de negócio, sabe? Eu não sei se tem uma formação específica, se é uma coisa que seja... Assim, normalmente... Enfim. Eu queria essa resposta para essas pessoas, porque eu tenho muito esse cuidado aqui de atender novos empreendedores e empreendedores pequenos, pequenos negócios, né? Eu gosto de trabalhar com essa gente. E como é que é simplificar e dizer o plano de negócio? Quando eu falo que não precisa se assustar. Quando eu falo, poxa, já viu o plano de negócio? Eu costumo dizer que, para os novos empreendedores, para quem está a começar, eu costumo dizer que não é pelo facto de seres pequeno ou estás a começar que não devas fazer. Tudo tem a ver com a tua visão. Onde é que tu queres chegar? Ou seja, não é o sítio onde tu estás hoje, é onde é que tu queres chegar com o teu empreendimento. E esta clareza de... por exemplo, eu comecei o meu negócio, eu era empresária em nome individual. Era muito pequenino, ainda não tinha nada. Mas eu sabia que eu queria chegar a ter uma equipa. E queria ter uma empresa. Então, se a minha visão implicava eu ter uma empresa e ter uma equipa, se calhar convinha ter um plano de negócios para saber como é que eu ia chegar lá. Pronto. E o plano de negócios não é uma bola de cristal, é nós sentarmos para refletir se aquela ideia tem alguma hipótese de dar certo. E como é que nós vamos pôr aquilo a dar certo? Porque, obviamente, há muitas variantes externas que nós não controlamos e a coisa depois vai acontecendo, a vida vai acontecendo. Mas aquele momento em que nós sentamos e fazemos quase assim um brainstorming, até pode ser sozinho, não é? De como é que eu vou alcançar este volume de negócios? Como é que eu vou conseguir faturar para sustentar uma ou 2 pessoas a trabalhar comigo? Este momento eu estou a tomar decisões do futuro que eu quero ter amanhã. Então não é a dimensão minha hoje, é onde é que eu quero chegar. Se a pessoa me disser assim, Liliana, mas eu estou a empreender porque eu quero um negócio estilo de vida. O que é um negócio estilo de vida? É eu faturar ali o suficiente para manter o meu estilo de vida, mas não quer ter equipa, não quer ter empresa. Provavelmente, se calhar, fazer um plano de negócios pronto, para esta pessoa não vai ser uma grande transformação. É sempre útil, mas não é uma grande transformação.
para aquele empresário que tem esta ambição de ter mais um estabelecimento e mais outro estabelecimento, é obrigatório fazer o plano de negócios. Porque não é só querer. Ou seja, nós precisamos perceber como é que nós vamos conseguir chegar lá. Agora, em relação à questão do dispendioso que é fazer um plano de negócios, eu posso dizer que eu estou a fazer as minhas mentorias para os pequenos empresários, neste momento está a 500 euros para ajudar a mentoria, que são 5 sessões em que nós acompanhamos do zero até às prestações financeiras. O desafio do plano de negócios, de uma pessoa fazer sozinha, que não venha da área financeira, tem a ver com o facto de eu ter conhecimentos técnicos, lá está, para saber como é que se calcula o lucro, o que é um ativo, o que é um passivo, o que é um investimento, como é que aquilo se depois projeta a nível de tempo. E estes conhecimentos técnicos, provavelmente as pessoas sentem dificuldade e por isso é que acham que é difícil e amoroso e só vão conseguir completar com algum rigor, podem fazer umas contas, mas com algum rigor, se tiverem um profissional financeiro a acompanhar. E eu aí entendo que para as pessoas possa ser dispendioso. Porquê? Porque implica a contratação, se calhar, de outra pessoa que me complemente para dar essa visão dos números. Por exemplo, a Catarina faz um bocadinho o plano de negócios. Quando ela faz a parte do modelo de negócios com os seus mentorandos, ela está a trabalhar de que produtos é que vai oferecer. Isso também faz parte do plano. Assim como faz parte do plano, quais vão ser os valores da minha marca, qual vai ser a minha missão, qual é que é a minha persona. Ou seja, nós vamos desde a construção da ideia de Gênesis até depois culminar na questão dos números. Porquê? Porque se não gerar retorno financeiro não é um negócio, então não é um plano de negócios, é um plano de visão, não é? E então, pronto, o processo é este. Eu acho que é necessário, de acordo com a nossa ambição para o nosso projeto, onde é que nós queremos chegar. Aí, nessa medida, convém avaliar, de facto, se eu devo ter um plano de negócios. E depois tem outra coisa. Eu consigo perceber sempre o compromisso do empresário ou do empreendedor que me chega com o seu projeto a partir do momento que me diz que quer fazer um plano. Para ele próprio, não para terceiros. Porque depois há estas histórias, as pessoas só investem no plano quando é para pedir um financiamento ou uma candidatura. Isso. Mas quando a pessoa chega ao pé de mim e diz assim, Liliana, eu tenho esta ideia e quer fazer um plano para perceber se isto resulta, para perceber se me despeço, para perceber qualquer coisa, se faço aqui uma mudança, isso diz muito já do compromisso que a pessoa tem com o seu próprio plano. E se a pessoa tem compromisso, é meio caminho andado para fazer a coisa resultar. Porque às vezes as pessoas depois desistem, não é? Porque não estão totalmente comprometidas com o projeto. Mas é isso, eu acho que pelo menos esta é a minha forma de ver a questão e é a mais-valia que eu me proponho a trazer. É sabendo que há muitos empreendedores que não têm essa componente dos números, eu conseguir ajudá-los a fazer esse caminho e esse processo. É isso. E aí, falando desse caminho também, uma coisa que eu nunca podia esperar é ter uma comunidade nessa área. E eu vi que tens uma comunidade. Como que funciona? Aliás, eu acho que o Mauro devia estar na minha comunidade. Eu quero saber melhor disso aí. Eu criei a comunidade da Dreamers Up porque eu na altura comecei a empreender, lá está, de forma sozinha, solitária, e sentia muita necessidade de debater ideias, de partilhar as dores do processo com pessoas que estivessem a viver os mesmos dramas que eu, a construir algo, que percebessem aquilo que eu estava a querer trazer, não é? E mesmo que fossem de outras áreas, a criar uma comunidade até que tivesse alguém de marketing, de design, de finanças, de lá está, arquitetura ou até de outras áreas, criar ali para que nos conseguíssemos apoiar uns aos outros no processo de constituição do negócio. Ou seja, não é uma comunidade de venda, de irmos para lá vender os nossos produtos, nunca foi, ou seja, marketing direto, essas coisas não, nem pessoas que estão, por exemplo, em marketing multinível, não é esse tipo de empreendedor que nós temos ali, são pessoas que estão a empreender no seu próprio projeto, ou seja, na sua própria marca, não é? Criada do zero, e que no fundo partilham ali, é um espaço de partilha, pronto, e entreajuda, e que reunimos todas as sextas-feiras. Hoje tenho reunião às 3h30 com as Dreamers, e uma sexta-feira é a reunião livre, que é hoje, que é a segunda sexta-feira do mês, onde cada um traz os seus problemas ou desafios, está a passar para tentar recolher feedback do grupo.
e traz para debate. E depois temos o Sweet Dreams, que é quando um de nós, uma pessoa que é dreamer, traz um conhecimento à comunidade. Imagina, queria trazer qualquer coisa sobre a sua área para ajudar os outros empreendedores e explicar os serviços que tem e tudo mais. Tem o Sweet Dreams, ou seja, reserva ao mês e vai falar à comunidade sobre o seu produto, sobre a sua oferta. E depois temos o Inspiring Dreams, que é na última sexta-feira do mês, em que convidamos uma pessoa de fora que nos inspira, que já fez um percurso de empreendedorismo e tem ali a sua história para contar, para nos mantermos motivados e percebermos que faz parte do processo alguns desafios e continuarmos o nosso caminho. Ou seja, no fundo está ali, estão-se a criar amizades, há pessoas que já vão para o norte e já se encontram e está ali uma dinâmica de norte a sul do país. Muito giro. Este mês vamos ter uma convidada do Brasil. Olha, Além-Mar, só que é o contrário, nós falamos Além-Mar para cá. Sim, também com fuso horário diferente. Por isso estamos a internacionalizar e acho que é isso. Olha, a Suzana falou, agora eu estou a lembrar, Liliana, que ela já comentou sim para mim. Ela botou, olha que eu já fiz o convite para a Dreams ao Mauro, olha. Eu vou depois vamos ver isso aí, Suzana. Eu acho que sim, agora eu estou a lembrar, porque a gente conhece tanta coisa também, e aí, mas eu acho isso muito interessante. Eu, por exemplo, já me falaram, Mauro, não vais abrir aqui o gabinete cá em Portugal e tal. Sabe que eu não tenho essa vontade, a não ser que eu tivesse outros profissionais ali no mesmo espaço. E eu sempre falei isso, porque eu tenho, por exemplo, eu tenho a Liliana para indicar na parte dessa, né, de contabilidade, tenho alguém do design, do marketing, o advogado. Eu acho isso ótimo, mas se isso fosse mais fechado ainda, seria melhor. As pessoas já conhecem como você trabalha, então eu sentaria feliz da vida num espaço se eu tivesse alguém de uma agência de publicidade, que eu tivesse um paisagista, um lighting design, essas pessoas que eu trabalho, mas que se complementassem, que pudéssemos conversar. Então, é uma pena que nós não temos aqui um coworking aqui na Vila de Monção que promova isso desta maneira, que seja mais agradável, que não pode ser frio, né? Eu acho que as coisas têm que ser, como eu falei lá desde o início sobre essa questão, e sobre esse comportamento do teu projeto, que é diferente por isso, e eu gosto disso. Mas é isso, é esse espírito da comunidade, de multidisciplinaridade que a gente entende, né? Essa questão do arquiteto que faz tudo. Não, eu resolvo tudo, o Deus, né? Resolvo tudo para... E não é assim, né? Nós precisamos de vocês. Sabes que na nossa comunidade temos pelo menos 2 pessoas que eu saiba que são arquitetas, mas que estão a empreender noutra área, o que é bastante engraçado. Em outra área? Sim, mudaram de vida, ou seja, elas noutra vida eram arquitetas e agora uma delas vende pão de queijo, também é brasileira, são as 2 brasileiras, aliás, vende pão de queijo em Portugal e a outra faz joias. Olha só. Sim, Olha, e eu já peguei, na maneira de dizer, peguei o cliente e tal, mas já tive clientes que fizeram transição, que abriram um negócio, mudaram de carreira, e são espetaculares. Mesmo depois de 20, 30 anos, ou trabalhando por conta de outrem, como se fala, né? Enfim, ou de mudança mesmo de carreira completamente, uma guinada, e é impressionante. Eu fico impressionado com isso. Sim, mas estas histórias inspiram, lá está, por isso é que a comunidade foi crescendo, vai fazer 3 anos em janeiro, e comecei de uma forma muito modesta, éramos 4, mas pronto, depois foi ganhando a sua própria alma e a sua própria dinâmica, mas lá está, Mauro, veio de uma necessidade de eu achar que não havia no mercado, ou seja, isso estavas-me a dizer, falta aqui na minha terra um espaço, veio de uma necessidade minha, se calhar essa necessidade que sentes também pode ser algo que possa ser criado. Percebe? E assim, porque o que eu pensei foi, se eu sinto falta disto, outras pessoas também deverão sentir. E então aí já é um produto válido para vir ao mundo, não é? Exatamente. Mas é um projeto que me orgulha muito e que agora tem ganho quase vida própria, porque as pessoas já vêm por recomendações das próprias Dreamers e isso é muito giro de ver. Aliás, já temos mais homens, porque era um problema que eu tinha, que era atrair homens para a minha comunidade. Já começamos a ter, estou super feliz, por isso, Mauro, se quiseres vir, és mais um. Boa. Vamos ver isso mesmo.
porque a minha ideia era mesmo ter uma comunidade inclusiva, com vários pontos de vista sobre várias áreas, porque eu acho que isso é que é a riqueza da diversidade, é nós conseguirmos ouvir várias perspectivas, e isso ajuda bastante também. Eu converso muito com a Catarina sobre isso, sobre a questão dos homens e das mulheres, porque continua sendo, as maiores clientes minhas são mulheres. Agora começou em Portugal a equilibrar um pouco, né? Mas era massivo, massivo, passava de 80%. E eu acho que a gente não precisa ter essa diferença. Eu acho que tem que. E eu não alimento isso, né? Eu falo para todos. E sei que alguns nichos você pode direcionar, sem dúvida nenhuma, mas eu acho interessante isso, essa troca. E você, uma vez, eu participei de um produto da Catarina, alguma coisa, eu era o único homem ali, né? E aí elas às vezes falavam, poxa, pô, coitado do mal. Eu falei, coitado não, isso tá uma maravilha, né? É bom a gente ter isso, né? Qual é o problema de estar ali? Ah, você não vai aguentar. Quando começarmos a falar todas juntas, você não vai aguentar. Mas é isso, né? Eu acho que é bacana por isso, de ter essa perspectiva. Eu acho muito. Por isso que eu falo sempre aqui, empreendedoras, meus empreendedores, porque eu realmente me afasto um pouco quando fala só assim, vão todas. Como Já estão estamos a hoje. selecionar o mercado, não é? Ou seja, a dizer, só falta este público, a minha persona é esta, não é? Isso aí. Mas muito bom, muito bom. E assim, conversando também, a gente abre essas outras possibilidades. Deixa eu então aqui antes de me despedir, deixa eu ver aqui. Ó, já tive o prazer de receber a querida Liliana, ó, a Suzana também. Já fui a Gondomar ver a Susana, é verdade. E se tudo correr bem, próximo mês estarei lá também, visitando. No encontro da Susana. Estarei lá. Estaremos. Então é isso, Liliana. Obrigado. É mais do que claro que as coisas, quando tem que acontecer, são pessoas que se conectam, que têm os mesmos valores. Eu acho isso fundamental. No meio de tantos, as pessoas vão se conectando. Isso é especial, né? E mostrar para quem me acompanha, né, os empreendedores, empresários, plano de negócio também não se faz só no início. Lembra que você pode ter a qualquer momento fazer um plano de negócio. Não se assustem quando eu falar isso. Tem aí para a Liliana para poder te esclarecer. Podem ir lá nas redes sociais também. Já tem muito conteúdo que dá para entender um pouco também. Mas é isso, com esses profissionais, não se assustem quando eu falo, já falou com um contabilista, já falou com um advogado, já consultou, né, um consultor imobiliário, porque é para isso, para formarmos isso e entregar uma coisa melhor, que, como ela falou, o sucesso de vocês é o nosso sucesso. Então, por isso que a gente está com esse tempo aqui, né? A gente não é perder o tempo, mas está dedicando o tempo que, como a Liliana falou, é o que nós vendemos, né? O nosso tempo, a nossa dedicação. Então, isso é muito importante. Muito obrigado mais uma vez. Mais uma que prontamente atendeu o chamado e eu fico muito feliz. Obrigada eu. Gostei muito deste bocadinho. Pronto, obrigada, Mauro. Obrigada a todos que estiveram desse lado. Passaram por aí e até a próxima. Obrigado aí. Direto ao ponto, volta no próximo mês. Tchau, tchau. Beijinhos. Tchau, beijinho.